Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Por favor, se você está com a sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Vamos ler? É só esse verso, a princípio. Então perguntou Jessé, perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, este é ele. E Samuel disse, levanta-se e ungiu. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco nesse dia, por meio da sua palavra. A sua palavra tem os princípios que nós tanto necessitamos para viver a vida cristã aqui na terra. Nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas crianças. Ó Deus, que a sua palavra possa vir, ó Deus, e destroçar todo o mal, trazer libertação de tudo que está cativo, que a bênção do Senhor venha sobre nós. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi, então, ele é bem conhecido nas Escrituras, né? Todos nós sabemos, e a primeira vez que ele é citado está aqui em 1 Samuel, né, no capítulo 16, ele é filho de um homem chamado Jessé, e ele nasceu na tribo chamada tribo de Judá. Judá, ele era um dos filhos, né, do patriarca Jacó. Bom, em Davi, na história de Davi, nós temos alguns princípios que nós podemos tirar para a nossa vida cristã. Não é? Para a vida cristã, a gente precisa entender uma coisa, sempre que alguém vai dizer assim, eu quero usar a Bíblia para te dar princípios cristãos, a pessoa precisa estar dando para você princípios que Jesus Cristo praticaria. Então, Davi, ele foi um homem que em muitas coisas, ele praticou o que Jesus Cristo praticaria, mas em muitas outras não. Por isso ele não é o Salvador, por isso Davi não é Deus. Mas ele foi um homem que fez algumas coisas, né, ímpares. Por isso ele é chamado, né, de um homem segundo o coração de Deus. Ele teve muitas coisas que nós podemos tirar para nós. O texto que a gente lê diz então que Samuel já era um profeta velho e ele tinha que escolher um novo rei para Israel, porque o rei de Israel tinha se contaminado e ele ia ser deposto. Quem ia depor ele? O próprio Espírito Santo. A Bíblia diz então para o profeta que ele deveria ir até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé tinha filhos, 7 filhos. E todos eles estavam preparados para receber o profeta. E o profeta então chega com o intuito de escolher o novo rei de Israel. Ele pensa que é o mais velho, porque as coisas funcionavam meio assim, né? O primogênito, ele é aquele que geralmente herda as maiores bênçãos e por aí vai. Ele pensou que era o maior, o primogênito, e não era. E é como se Deus estivesse falando com ele naquele momento, e ele olhando para aqueles homens, né? E ele olha para o primogênito, Deus diz, não é esse, ele olha para o segundo, Deus diz, não é esse, até que acabam, né, um número de irmãos ali, e Samuel pergunta para o pai, né, da família, você só tem esses filhos? E aí o pai diz, não, tem mais um garoto, ele é garoto ainda, e ele está cuidando das ovelhas. Davi estava, né, numa posição em que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e ele nem foi considerado, né, por assim dizer, a presença dele nem era algo que mudaria a história, né, do profeta Eli. Ele nem foi convidado para participar de um momento de honra que era ter, né, o homem mais importante de Israel dentro da sua casa. O pai nem fez questão de chamar o próprio Davi. Bom, aqui a gente vê então no verso de número 11, que o profeta vai dizer assim, ninguém vai sentar para comer enquanto esse outro filho não for chamado. Porque Deus me trouxe aqui para uma missão e essa missão ainda não foi cumprida. Né? Eu não sei ainda
o que vai acontecer, mas vamos esperar esse rapaz chegar. E a Bíblia diz que quando Davi foi chamado para ir, ele foi até lá. Isso aqui é importante a gente entender, porque geralmente quando nós somos excluídos de alguma coisa, e no meio do processo dá algum rolo, e a gente é chamado, a gente não quer ir mais. Não é? Se te esquecem de convidar para um casamento, para uma festa, e depois no meio do caminho lembram de você, geralmente a tendência é a gente não ir. A gente vai dizer, mas agora não vou. Você vê que Davi, então, ele tem um coração que não está muito apegado a essas coisas, né, de não vou, sei lá o quê, não me respeitar. Não, ele é um rapaz humilde. E o texto vai dizer, então, que ele foi. Então a gente percebe que esse rapaz, né, mesmo sendo mais novo, né, ele não é um cara inferiorizado, ele não tem, por assim dizer, um complexo de inferioridade a ponto de se esconder ou de ter aquele sentimento, um dia eu vou me vingar de toda a minha família, um dia eles vão ver quem eu sou. Ele não tem isso, ele simplesmente foi chamado, né, as ovelhas ficaram ali, certamente com alguém, e ele foi. Aqui está a primeira coisa que eu queria deixar para nós. A gente precisa ir, sabe, gente? Olha, existem momentos da nossa vida em que, a princípio, vai parecer que nós fomos esquecidos, vai parecer que as pessoas elas não ligam para nós, vai parecer que o próprio Deus se esqueceu de nós, vai parecer que a própria igreja não se lembra de nós, que os pastores não se lembram de nós, que os irmãos não se lembram de nós. E nesse momento, a tendência do nosso coração é o quê? É recuar. É dizer, não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Agora que eles lembraram, eles acham que eu vou simplesmente fazer igual cachorrinho, chegar aí, sabe? Nós precisamos parar de ter essa mentalidade. O Senhor Deus nos chama para ter um coração humilde, não um coração rixoso. Esse coração rixoso que quer somente brigar e isso e aquilo. Não, Davi simplesmente foi. Ele foi chamado e foi. E quando ele chegou lá, o texto vai dizer, não é, que antes do profeta falar, o texto vai dizer que quando Davi chegou lá, o verso número 12, o Célio está aqui? Célio, está não? Acho que não, verso 12. Se você estiver aí com a sua Bíblia, está escrito assim, olha, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era um rapaz ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é ele, levanta e unge ele. Isso aqui é interessante, porque quando ele chega lá, ele não tem nenhum tipo de atributo para ser aquilo que Samuel está esperando que um rei seja. Um rei, ele tem que ser o quê? Forte. Um rei tem que ser o quê? Guerreiro. O rei não é só aquele homem que senta e toma decisões. Nessa época da história, o rei é sempre o mais forte. É o que lidera o exército. Por isso aqui você vai ver que o rei de Israel era Saul. A Bíblia diz que todos os homens de Israel, eles mediam abaixo do ombro de Saul, certo? Ele era o mais forte, ele era, né, o mais imponente. Os reis, eles eram para passar credibilidade mesmo para a nação e para o exército. Quando Davi chega, Davi ele é um rapaz, então, de olhos meigos, ele é um rapaz de estatura pequena, ele é um rapaz de boa aparência ou de finos traços. Se você for olhar isso, se você for estudar isso na língua original do texto que foi escrito, vai dizer que ele é um rapaz que ele tem finos traços parecidos com os traços das mulheres. Ele é um rapaz que tem os traços, então, diferentes, né, de um homem de guerra. Os homens de guerra, e até os judeus, de forma geral, eles sempre são homens que são conhecidos por ter o queixo grande, o nariz grande. São homens que têm esse formato de rosto mais agressivo, né? São homens que desde pequeno eles são treinados para guerrear. Davi, ele nasceu, né, com essa forma diferente, né? Davi, ele era diferente na sua aparência. E o texto vai dizer então que mesmo assim, Deus estava ali o escolhendo para ser o rei. A gente precisa entender uma coisa. A gente não pode desistir de certas situações só porque parece que nós não temos, tá, as qualidades que são esperadas.
A gente precisa se lembrar, por exemplo, de Moisés, que a Bíblia diz que ele era um homem que tinha a língua pesada, que não sabia falar, e Deus escolheu ele para ser um profeta, que ia liderar um povo. A gente precisa se lembrar, por exemplo, de Gideão, que a Bíblia diz que Deus chamou ele para ser o líder ali em Israel, e ele disse: eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo, a tribo de Benjamim, é a menor, e a minha família é a menor da tribo. Quem sou eu para liderar o povo? Né? Ele não tinha, então, credenciais para isso. Então nós estamos falando de um rapaz, que é Davi, que não tem credenciais físicas para ser o rei. Mas o quê? Quando o profeta diz assim, você será o novo rei de Israel, Davi aceita o profeta ungir ele como rei. E o profeta vai pegar então um chifre cheio de óleo e jogar na cabeça dele. Olha, existem muitas coisas na nossa vida que nós negamos porque nós achamos que não temos, né, os certificados para cumprir essas missões. Só que a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele sempre chama pessoas sem certificados, porque quando as coisas acontecerem, a glória vai ser dada a ele e não aos diplomas. A glória vai ser dada a ele e não aos certificados. A glória vai ser dada a ele e não ao tamanho do rei, e não à potência do rei, e não à força do rei, não ao poder de guerra do rei. Vai ser dado a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Então a gente precisa entender isso. Deus quase sempre vai olhar para você e escolher você para fazer coisas que você diz: eu não sou capaz de fazer. Mas é isso que você tem que fazer, né? E a minha vida e a sua depende exclusivamente disso, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos estar obedecendo a Deus. E todas as demais coisas da nossa vida vão sair do lugar. Porque obedecer a Deus é o princípio de tudo. Quando nós obedecemos a Deus, toda a nossa vida começa a ser colocada em ordem. E aí nós vamos ser, então, de fato, abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz, né? Vocês precisam ver e obedecer os mandamentos. Esse é princípio de Deus. Nós precisamos obedecer. Davi não tinha, então, né, as cartas para ser um rei, mas ele aceitou. E ele, então, ungiu. Uma terceira coisa, no verso 13, se você tem ele aí, ou se vai estar aqui, se o Célio conseguir pôr, diz o seguinte: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou a Davi e Samuel voltou a Ramá. Olha, ele sabia muito bem que quando Samuel estava ungindo ele seria o novo rei de Israel. Só que tem uma coisa, ele não ficou desesperado para virar rei de Israel. Tem uma coisa muito forte que a gente aprende aqui. Nós, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a maioria da gente fica desesperado. A gente acha que vai cumprir amanhã. A gente acha que amanhã as coisas vão acontecer, não é? A gente acha então que veio um profeta e derramou óleo na nossa cabeça, amanhã nós vamos ser abençoados. Amanhã nós vamos começar a servir a Deus de uma forma poderosa. Aquelas pessoas que têm chamado de Deus vão começar a viajar ao mundo. Aquelas pessoas que vão casar, acho que vão casar amanhã. Aquelas pessoas que vão abrir negócios grandes e que vão patrocinar grandemente a obra de Deus, e os pobres, né, elas acham que vai acontecer do dia para a noite, e não vai acontecer. Aqui a gente encontra um homem que Deus unge ele. A gente está falando de um profeta, não é? Que não é qualquer um, ele é Samuel. Esse cara, ele reinou sobre Israel por 40 anos, e ele chega e derrama óleo na cabeça de Davi e diz: você é o novo rei de Israel. E Davi, ele não chega no outro dia dizendo para os irmãos: ó, o negócio é o seguinte, quem manda nesse negócio aqui sou eu, todo mundo quietinho, eu como primeiro, vocês começam a comer depois. A ordem inverteu, quem é o mais velho aqui? O mais velho come por último, quem come primeiro sou eu. Você não encontra nenhum tipo, certo, de atitude de Davi que é mudada a partir desse momento. Isso aqui é incrível, porque isso mostra um cara que o quê? Que tem promessas de Deus, mas que ele não começa a agir sem que o próprio Deus impulsione ele nessa direção. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa pensar muito bem sobre isso, porque nós somos imediatistas, nós vivemos num mundo que é cheio de pressa,
num mundo que está sempre nos jogando para frente, nos apressando pra caramba, né? E quando a gente então tem alguma promessa de Deus, a gente quer que aquilo se cumpra imediatamente. E a verdade é que muita gente se desgasta, muita gente fica ferida justamente por isso, porque elas acham que tem que viver uma coisa, porque Deus disse que elas iriam viver e acaba dando tudo errado, porque não era daquele jeito, não é naquele tempo, não é naquela sabedoria, né? Então, existe toda uma coisa que a gente aprende com Davi quando ele é ungido rei. O que acontece? O que ele vai fazer depois que ele é ungido rei? Ele vai continuar cuidando das ovelhas. O que ele vai fazer depois disso? Vai acontecer uma situação em que Deus vai levar ele para fazer outra coisa, além de cuidar das ovelhas. Então, no primeiro momento em que o Senhor, né, permite que ele seja ungido, ele só continua cuidando das ovelhas. O que a gente tem que fazer é isso, a gente tem que cumprir a nossa. Faz a sua, sabe? Essa vontade nossa de querer fazer a dos outros, de querer fazer mais de uma coisa, é uma coisa ruim. Então, olha o versículo 14. O versículo 14 vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, que era então o rei anterior. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava ele. Os oficiais de Saul disseram: um espírito maligno mandado por Deus para atormentar ele. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e ele se sentirá melhor. A gente sabe que Davi, na função dele, ele era um pastor de ovelhas e ele era um músico também. A gente sabe que a maior parte do livro de Salmos foi composta por Davi, né? Saul, quando ele vinha, ficava endemoniado, o espírito atormentava ele. O texto sagrado diz que mandavam chamar um homem que tocava harpa para que ele pudesse se sentir melhor. Nessa época aqui, então, mandaram chamar Davi. Não tinha nenhuma coligação com nada. Davi foi mandado chamar, não foi porque ninguém fez uma amarração, não, Samuel foi ali, é esse cara. Ninguém fez nada, simplesmente aconteceu de Davi ser o homem chamado. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, Davi, ele não fez nenhum tipo de manipulação para aparecer nessa cena aqui, junto com o rei, nesse período, até porque ele ia ter que esperar um período relativamente longo para se tornar o rei de Israel. Então ele não manipula a situação. Ele vai até o rei, e quando o rei fica endemoniado, ele toca, e o rei então é confortado, é consolado, né, daquele demônio. Agora eu quero que você pare para pensar nisso, tá? Você tem uma promessa de Deus, Deus disse que você vai reinar sobre algum lugar. O homem que reina naquele lugar, ele está problemático, Deus não está com ele, tem um demônio nele, e você, que é de Deus, é chamado para tocar instrumento, e quando você toca instrumento, né, o demônio sai daquele homem, né? O que isso passa na sua cabeça? Na minha cabeça passa o seguinte: eu vou depor esse cara daqui, eu mesmo vou tirar ele daqui, eu não sei, eu vou deixar esse demônio atormentar ele até ele morrer, né? E de alguma forma, sei lá, Samuel vem e de forma mais pública joga de novo o azeite na minha cabeça e me faz ser o rei de Israel. Eu não sei, eu vou fazer alguma coisa para acontecer. Davi não faz nada disso, ele não manipula a situação de forma alguma. Ele só faz o que ele tem que fazer e ele toca para a glória de Deus. E quando ele toca, a Bíblia diz então que aquele demônio que atormentava, né, o Saul, ele saía. Olha, uma coisa você aprende na sua jornada espiritual: tudo que você faz para Deus expulsa demônios. Tudo que você faz para Deus é a expulsão de demônios. O mundo que nós vivemos, ele é luz e trevas. O mundo que nós vivemos é Deus e diabo. O mundo que nós vivemos é crente e ímpios. O mundo que nós vivemos é isso, é o bem e o mal. Então, quando você age, certo, né, em direção ao que é Deus, em direção ao que é a glória de Jesus, em direção ao que é a salvação, como o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você está expulsando demônios.
tá? Sempre que você entra em algum lugar e você fala de Jesus, demônios estão sendo expulsos. Você não precisa ver pessoas caindo no chão e começando a falar mais alto para achar que algum demônio está sendo expulso. Pessoal, vamos falar a verdade? Eu já vi pessoas caindo e falando grosso, né? Pessoas que depois se levantaram e eram pessoas que relativamente assim nunca tinham feito um grande mal para ninguém. Mas se você for olhar na Bíblia, por exemplo, Judas, ele estava endemoniado e ele traiu Jesus. Ele não caiu no chão, ele não enrolou a língua, ele não falou alto, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Traiu Jesus, depois ficou totalmente atormentado, né, e se suicidou. Então, quando você fala, né, sobre Deus e as palavras de Deus, você está expulsando demônios. O mundo espiritual é algo muito mais amplo do que eu e você podemos imaginar, sabe? Nós, então, podemos ver coisas acontecendo quando nós nos posicionamos da forma certa. Quando você se posiciona da forma correta, muita coisa de Deus começa a acontecer. Olha, tem uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos no ano retrasado, que foi o fato de alguns hackers, eles conseguiram hackear alguns sites que existiam mulheres, que elas faziam programas, mas elas eram especializadas em fazer programas com homens casados, certo? E o que acontece? Muitos líderes religiosos, lá na cidade, lá, acho que é Michigan, né, nos Estados Unidos, eles tinham por costume, né, era uma grande igreja, eles tinham uma reunião por mês, onde juntavam todos aqueles homens de Deus, pregadores, que lideravam muitas pessoas e tudo mais, e eles tinham a oportunidade de conversar, orar uns pelos outros, contar a sua fraqueza uns pelos outros e serem fortalecidos na fé. Só que chegou um tempo que essas reuniões que aconteciam todo mês entre vários homens, pastores, homens sérios, eles começaram simplesmente a se reunir para fazer coisas que não traziam nenhum tipo de edificação espiritual. Eles simplesmente se reuniam para jogar jogos e fazer coisas, até que aquelas reuniões iam se tornando cada vez menos espirituais e mais normais. Acontece então que quando esses hackers conseguiram, né, abrir, né, e eles conseguiram abrir esse site de mulheres que ofereciam programa para homens casados, né, se abriu, né, e mais de 300 pastores da rede dessa igreja tiveram seus nomes expostos, né, porque eles estavam saindo com mulheres, né, que eram lá especializadas em sair com homens casados. Um desses homens que caiu, ele era filho de um pastor que é muito importante, um pastor que tem renome mundial, né? E aí perguntaram para ele por que ele fez aquilo. Ele era um jovem, ele era casado com uma mulher jovem, ele tinha uma vida toda pela frente. Ele disse assim, olha, na verdade ninguém nunca me instruiu ao certo de que isso era errado. Sempre que eu estava com os mais velhos, a gente sempre levou isso numa boa. Nos nossos próprios grupos ali de WhatsApp, nós brincávamos com certos tipos de coisas nesse sentido. Eu confesso que errei, eu vou ser disciplinado, não vou ser mais pastor, mas basicamente eu confesso que fui imaturo, sei lá o que nesse sentido. E eu fiquei pensando assim que, é claro, o cara, ele tem a culpa dele, ele vai pagar pelo que ele fez, tá? Ele é um cara que é para falar contra coisas erradas como a prostituição e ele caiu nisso. Mas o que eu quero dizer é que quando nós não estamos expulsando demônios, nós estamos recebendo demônios. Se esses pastores estivessem se reunindo para que eles pudessem falar das suas fraquezas uns para os outros, orar uns pelos outros, se eles buscassem ajuda, por exemplo, olha, eu estou caindo em pornografia, ore por mim, eu não posso viver esse pecado, nós temos a certeza que muitos homens nunca teriam procurado sites e chegado a ponto de sair com mulheres que oferecem esse tipo de programa, entende? Mas o que nós, muitas vezes, a gente menospreza
o poder que Deus nos deu de o quê? De expulsar demônios. Demônios se expulsam com palavras. E é o que eu estou te dizendo. É como alguém chega... Eu vi antes de ontem o Vitor Belfort, que é um ex-lutador. Ele é lutador ainda, né? O Vitor Belfort. E ele estava pregando, ele é evangélico há muitos anos, não é pastor, mas ele estava pregando e ele disse o seguinte, que um cara lá, um amigo dele, que também é crente, chegou e falou, posso te colocar num grupo de empresários cristãos aqui? Ele falou, beleza, pode. E aí ele disse que no outro dia tinha lá uma foto de uma mulher pelada. E ele falou que ligou pro cara e falou, cara, que negócio é esse? Você tá louco? Você me manda botar num grupo que eu vejo se fosse mulher pelada. Meus filhos pequenos têm acesso ao meu celular. Minha mulher, meu celular não tem senha, não. Aqui em casa todo mundo mexe nele. Você é louco? Você me tira disso aí, a próxima vez que eu te ver eu vou te pegar. Ele falou desse jeito. E ele é meio doido mesmo, deve pegar o cara mesmo e bater nele. Agora, o que eu quero dizer, gente, é que se não houver da nossa parte atitudes em que a gente vai repelir o mal, certamente nós vamos estar, de alguma forma, o acomodando. Isso é uma verdade que hoje em dia a gente muitas vezes menospreza, porque a gente diz, não precisa ser tão radical assim. Gente, isso não é radicalismo. Eu não estou falando sobre radicalismos, eu estou falando sobre você aceitar e você rejeitar certos tipos de coisas para a sua vida. Eu não quero demorar, essa palavra aqui, eu escrevi ela para ser 3 pregações diferentes, então eu só quero mais um ponto aqui, que é o verso número 18. Ok, verso 18. Desculpe, que eu acho que vai ser o capítulo 17 aqui agora. Capítulo 17, por favor, verso 18. Davi, então, ele continuou sendo pastor de ovelhas. Chegou uma época em que Israel entrou em guerra. O pai dele deu uma ordem para ele. E a ordem é, meu filho, você vai pegar e vai levar alguns grãos tostados e alguns pães e vai ver como estão os seus irmãos lá na guerra. Os irmãos dele eram soldados, ele não era. Justamente por causa da estatura dele. Ele não era um homem com porte para ser guerreiro. Ele aceitou a missão. E o texto diz, verso 17, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Olha, Davi, ele era um rapaz que, mesmo tendo tido essa graça de Deus, de ter vivido, porque olha o que ele viveu, e aqui eu vou encerrar, para nada ficar cansativo. Ele viveu esse momento em que Deus honrou ele diante da família dele inteira, né? O profeta mandou todo mundo sentar e ungiu a cabeça dele, todo mundo viu, ele ia ser o novo rei de Israel, tá? Não tinha como negar aquilo, né? Depois disso, ele, como pastor, ele mesmo vai relatar a história, que um dia veio um leão pegar uma ovelha, e ele pegou o leão pela juba e conseguiu matar aquele leão, provavelmente esfaqueado, né? Ele mesmo vai relatar que um urso um dia apareceu para roubar uma ovelha, e ele vai dizer que entrou em luta corporal com aquele urso e matou aquele urso também. Além dessa história que eu contei, que ele, como um grande homem de Deus, o dom que Deus deu a ele, expelia, né, o demônio que atormentava Saul. O rei de Israel ficava em paz quando ele tocava. Ele é um homem, então, que ele tem alguns tipos de coisa na vida dele que poderiam fazer ele se exaltar, se orgulhar, se tornar soberbo. Mas aqui a gente vê Davi indo cumprir uma missão que aparentemente é uma missão de um servo, uma missão humilde. O pai dele colocou pão na mão dele, grão tostado, e disse, vai lá ver o que está acontecendo. Isso é uma missão, né, de uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem autoridade, de uma pessoa que não está numa posição de privilégio. O que Davi fez? Davi, ele foi lá, gente, ele foi lá. Então, o Davi que a gente encontra, que a Bíblia sempre chama, como eu estou dizendo,
aqui a gente vai terminar, que é que o Davi, que a Bíblia sempre chama de homem segundo o coração de Deus, ele tem uma marca que você vai ver assim, ó, chancelada praticamente em todas os pontos da vida dele em que ele está acertando, que é humildade. Sempre tem humildade na vida desse cara. Você não vai ver ele se ensoberbecendo. E quando ele se ensoberbece, né, e Deus fala com ele, no mesmo momento, ele volta à sua posição de humildade. E aí a gente vai ver o que a Bíblia fala o tempo todinho, como por exemplo em Provérbios 16, 2, que diz que aquele que se exalta vai ser derrubado, mas aquele que se humilha será exaltado. Né? Pedro também disse, né, que o Senhor odeia os orgulhosos, e eles vão ser derrubados, mas os humildes serão exaltados. Se tem uma coisa que afronta Deus, é o orgulho. Deus odeia os orgulhosos. Odeia. Qualquer tipo de orgulho nos afasta de Deus. Né? Agora, a humildade, ela é um princípio fundamental. Jesus um dia disse assim, olha, se alguém te chamar para ir numa festa, tiver uma mesa grande lá, não chega sentando do lado do dono da festa, não. Porque se chegar alguém mais importante que você, o dono da festa vai dizer assim, ei, dá para você levantar e sentar mais para trás ali, que o meu amigo chegou. Entendeu? Aí Jesus diz, quando você for para uma festa, chega e senta lá atrás, tranquilinho, porque se você for digno de honra, o dono da festa vai dizer, meu amigo, chegue mais, sente mais perto. Humildade, sabe? Senso de posição, saber aonde eu tenho que ir. É melhor você pecar por ser, né, uma pessoa que se coloca num lugar a menos do que o seu, do que pecar por se colocar num local em que você se coloca a mais do que o seu. Então ele fez isso. E aí, a gente sabe de uma coisa. Davi, nessa época, ele poderia ter se orgulhado, poderia ter manipulado a situação e poderia ter virado rei aqui com 17, 18, 19 anos. Só que ele, mesmo tendo tido essas vitórias, ele não estava preparado. Deus o preparou durante muitos anos, enquanto ele teve que lutar nas cavernas, nos desertos. Ele teve que ser preparado por Deus em muitas adversidades, para que quando ele se tornasse rei, de fato, o reinado dele fosse um reinado, né, para a glória de Deus. Então, cuidado, não deixe com que as vitórias que Deus te dê façam com que o seu coração fique orgulhoso. Lembre de Jesus, quando Jesus passava o dia inteiro expulsando demônios e as pessoas saíam felizes, Jesus ia para os montes e ia orar a Deus. Ele não ia, né, comemorar as suas vitórias e receber aplausos e tapas nas costas. Ele simplesmente, né, ele ia orar. Que Deus nos dê essa graça, então, para que o nosso coração seja humilde como o de Davi. A gente encerra aqui, vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa graça para que a gente possa entender. Ele tem promessas na nossa vida, a gente precisa esperar, que a gente precisa ser humilde. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Vamos orar a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Lembre que Davi nunca cedeu ao complexo de inferioridade por ser o único irmão que cuidava de ovelha. Todos os outros tinham um cargo mais alto, que era o de soldado, e ele cuidava de ovelha. Ele poderia se sentir para baixo, para trás, isolado, poderia se sentir não amado pela própria família, mas ele era um homem que tinha um coração em Deus. Ele era um homem que, enquanto cuidava das ovelhas, ele compunha hinos ao Senhor. O seu coração nunca ficou amargo e ele não guardou mágoa contra ninguém. Ele deixou com que Deus fosse glorificado através dos talentos que ele deu. Senhor, nós te pedimos essa graça, ser favorável a nós. Senhor, nós sabemos que o Senhor vai nos chamar dentro da vontade do Senhor. E ainda que nós não tenhamos no primeiro momento as credenciais e as características, a tua vontade vai se cumprir. Ajude-nos, ó Deus, para que nós nunca manipulemos ou tentemos manipular as promessas espirituais. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que todas as tuas promessas, nós, quando recebemos, precisamos, ó Deus, esperar. Precisamos entender que é necessário um tempo. Precisamos compreender que não devemos ser desesperados. O Senhor tem o tempo para cada coisa acontecer. Ajuda-nos a fazer como Davi, ficar calmo e cumprir aquilo que nós estamos fazendo. Obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra. E quando nós usamos a sua palavra, os demônios são expulsos. Quando Jesus usou a sua palavra, Satanás, ele foi expulso.
Quando, Senhor Deus, os discípulos usaram a sua palavra, os demônios foram expulsos. Quando nós fazemos o que é correto, os demônios se afastam. A sua palavra diz que nós somos luz neste mundo. E aonde a luz na candeia for colocada, em cima da mesa, tudo ali vai ser, ao em volta que estava escuro, vai se clarear. Que a nossa vida possa clarear os lugares aonde nós vamos entrar. Que nós possamos ser sal nessa terra e luz neste mundo. Que a nossa vida sirva para que as pessoas possam olhar e dizer: é possível ser feliz, é possível ser honesto, é possível ser humilde, é possível ter uma família abençoada, é possível ser pai abençoado, mãe abençoada, é possível ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, é possível ter um trabalho abençoado, é possível vencer as dificuldades, vencer as fraquezas, as carências, as dores do coração, é possível vencer os traumas, é possível vencer tudo aquilo que dói lá dentro. Senhor, nós estamos diante de Ti, que é o único que anda conosco todos os dias da nossa vida. E nós estamos felizes, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, por meio da obediência, a sermos humildes. Sempre que nós obedecemos, o Senhor nos dá essa graça para que a humildade venha aos nossos corações. Ajuda-nos a ser humildes, Senhor. Como diz a Tua palavra, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim o fardo pesado é tirado, e um fardo leve e suave é colocado. Dá-lhes humildade, Senhor. Obrigado. Que a canção da igreja nessa hora seja para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco através desse hino para nós encerrarmos o culto, Senhor. Em nome de Jesus.